Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro e na aula de hoje a gente vai apresentar uma técnica chamada Short e Shoot, cuja tradução é breve e de má qualidade. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, por favor acesse o nosso endereço e se inscreva no nosso canal. Clique aí no sininho do YouTube para receber sempre as nossas novidades. Também acesse o nosso site, o endereço está aqui embaixo, para você saber um pouquinho mais aí sobre o trabalho que a gente faz, ok? Então vamos lá? Antes de mais nada, eu queria esclarecer aqui uma treta que aconteceu no vídeo passado, quando eu falei sobre a técnica de Night Shift. Então a gente teve alguns comentários sobre onde eu falei que eu havia inventado essa técnica, eu desenvolvido essa técnica, e um colega ou outras pessoas falaram que eu não havia inventado, que essa técnica já existe, ou pelo menos desde janeiro do ano de 2018, lá no site do Brusofoli, que ele comenta sobre a utilização dessa técnica. Então, só para deixar um pouco mais claro, essa técnica do Night Shift eu já estou pelo menos 2 anos desenvolvendo ela, né, fazendo bastante trabalhos aí, fazendo bastante pesquisa. E no começo desse ano a gente fez uma pesquisa bastante intensa sobre registro de patentes lá no Google Patentes e também sobre diversos artigos aí usando pesquisadores do Google sobre algum artigo que falasse sobre essa técnica. E até o presente momento a gente não encontrou nenhuma publicação oficial, seja ela aí um artigo de universidade, seja ela um registro de patente que fale sobre essa técnica. Então o que eu posso declarar é que tem realmente várias pessoas pensando nesta técnica, né? Eu não sou exclusivo e ainda não dá para dizer então quem inventou, porque realmente várias pessoas já utilizam, mas ninguém registrou, ninguém disse que essa técnica é dele. Então eu já estou mais ou menos aí uns 6 meses trabalhando num artigo científico, espero aí até o final do ano no máximo estar com esse artigo publicado, para ser um registro nosso aqui, registro brasileiro, sobre o desenvolvimento dessa técnica, ok? Então, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho dessa técnica chamada Short Shoot e ver o que ela pode nos ajudar. Então, vamos rapidamente relembrar aí qual é o processo cervejeiro padrão, né? Processo de braçagem. Então a gente tem uma grande etapa lá de mosturação, uma etapa de fervura e resfriamento e inoculação, né? A etapa de mosturação, dependendo aí do corpo da cerveja, ela vai durar de 45 minutos para uma cerveja mais encorpada, né, uma etapa mais curta, até 1h30 para uma receita aí que a gente quer mais fermentável, com menos corpo, quebrando melhor aí o nosso malte, os nossos açúcares, gerando um mosto mais fermentável, ok? Então a gente vai ter aqui um total acumulado que vai de 45 minutos a 1h30 aproximadamente. E para a etapa de fervura, geralmente a gente faz fervuras de 1 hora na maioria das nossas receitas e recomenda, né, para algumas lagers, quando a gente quer aquele efeito de caramelização do malte, né, mais acentuado, ou para quem quer explorar um pouco mais os sabores, vai gastar aí pelo menos 1h30, né, para elaborar umas lager, né. Há também registro de receitas lá, principalmente de lambics, que fazem fervuras extremamente longas, fervuras de 4 horas, fervuras de até mesmo 6 horas de duração. Mas isso aí é uma exceção à regra, né? Então vamos entender aqui que para a maioria das receitas a gente tem entre 1 e 1h30 de fervura e de 45 minutos a 1h30 de mosturação. Isso dá um tempo total de braçagem, né? Um mínimo de 1h45 minutos, uma média de 2h30, né? 2 horas, 2 horas e meia, um tempo máximo é de 3 horas. Sem contar a preparação de água e de equipamentos, sem contar resfriamento, inoculação de levedura e limpeza e guarda de equipamentos. Tá? Estamos falando aqui especificamente sobre a mostura e a fervura. Então vamos pensar aqui que a média aí só de mosturação, né, só de braçagem, em torno de 2h30 de trabalho. E aí essa técnica Short Shoot apareceu com esse nome estranho, né? Breve e de má qualidade, né? Shoot significa de má qualidade. E a primeira coisa que a gente vai perguntar é o seguinte: vai ficar ruim então? Já que te fala que essa chama má qualidade, né? Vai ficar ruim minha cerveja? Não, a cerveja não vai ficar ruim. Foram feitos já diversos testes cegos e o que se percebe é que uma boa parte das pessoas, né, quase 50%,
conseguem distinguir pequenas diferenças nas cervejas, mas elas não classificam uma cerveja feita pelo método tradicional de boa e pelo método short chilled como ruim. São apenas diferentes, são técnicas que produzem sim resultados sensoriais diferentes, mas de forma alguma a gente pode dizer que é ruim. Ela, logicamente, talvez ela também não seja excelente, talvez não vai ficar uma cerveja excelente, mas vai ficar uma cerveja bem razoável nessa oportunidade que você tem. E a técnica Shortitude, então, ela tem esse objetivo, braçar uma cerveja em no máximo 2 horas sem sacrificar a qualidade da bebida produzida. Então ela vai diminuir aí o teu tempo de mosturação e o teu tempo de fervura, de forma a produzir um mosto fermentável que vai te produzir no final uma cerveja razoavelmente boa, né? Talvez não excelente, não uma cerveja para um concurso, não uma cerveja especial que você esteja fazendo, mas que você vai poder estar usando essa técnica quando você não tiver tempo para fazer uma braçagem completa, quando você precisar fazer uma cerveja mais rápido, né? Ou, poxa, eu só tenho aqui 2 horas, 3 horas para fazer tudo. Então utilize essa técnica aí que de repente vai te ajudar. Então como é que a gente faz essa técnica? Nós vamos diminuir os tempos de mosturação, tempo de fervura e o tempo de resfriamento praticamente pela metade. Né? Vamos gastar metade do tempo da mosturação, então ao invés lá de 1h30, em torno de 45 minutos ou menos, meia hora para fazer. A fervura, que seria de 1 hora, vai ser uma fervura de 30 minutos. E o resfriamento, ao invés da gente chegar lá naquela temperatura de pitch rate, vamos chegar numa temperatura aí em torno de 25 a 30 graus. Então, para essa técnica funcionar, vamos pensar aqui, por exemplo, na parte de fervura. Como eu tenho uma fervura mais curta, eu não tenho aqueles 60 minutos lá de isomerização, eu vou precisar ajustar minha lupulagem, né, para que o software calcule com a inserção de lúpulo de amargor com a duração de 30 minutos. E isso pode me exigir um aumento de até 50% na minha quantidade de lúpulo, né? Vou precisar colocar mais lúpulo para fazer uma lupulagem de apenas 30 minutos para atingir o mesmo índice de IBU que eu teria planejado para uma receita tradicional. No caso da minha mosturação, eu também vou precisar fazer um pequeno ajuste na minha OG, porque ela vai ter uma eficiência de sacarificação ali, né, de mosturação de 1 a 2 pontos abaixo. Então eu vou ter que aumentar a minha OG 1 ou 2 pontos acima na hora de preparar minha receita, ou ir lá na eficiência do meu equipamento e ajustar entre 2 a 4% menos de eficiência. E aí ele automaticamente vai fazer essa correção colocando um pouco mais de grãos aí na minha receita. Então você vai gastar um pouquinho mais de grãos, vai gastar um pouco mais de lúpulo, mas vai ter uma receita compatível, né? Uma receita com números similares, né? Densidade, ABV e amargor equivalente, beleza? Então, quais são as principais dúvidas que os nossos colegas poderiam ter em relação a essa técnica? Vai ser possível gerar mosto bem fermentável em 30 minutos de mosturação, né? Então, se você usar malte Pilsen, malte de trigo, malte de aveia e malte de centeio, provavelmente não vai ser um malte, uma cerveja, né, um mosto bem fermentável. Você vai ter aí um mosto mais ou menos para médio corpo, porque você está tendo ali 30 minutos apenas de mosturação. Você não vai ter a conversão completa do amido, né, em açúcares fermentáveis, e também daqueles açúcares mais complexos, né, você não vai ter a quebra pela beta-amilase em maltose, né, que é aquele açúcar de 2 moléculas, que é o açúcar mais preferencial que a gente tem na nossa cerveja, né, ele é junto com a glicose. Então a ideia é que você evite ao máximo usar esse tipo de grãos para esse tipo de receita. Mas se você for trabalhar com Pale Ale sim, Pale Ale você consegue fazer uma receita bem fermentável, né? Você consegue fazer uma IPA, uma APA, ou até mesmo uma NEIPA usando Pale Ale, porque ele vai sim converter totalmente. Você consegue gerar bastante maltose em 30 minutos, vai ser suficiente sim. Então não quer dizer que Pilsen, trigo, aveia, centeio e outros grãos estão proibidos. Significa que se você quer uma cerveja bem fermentável, que você deve evitar esses maltes. Use Pale Ale se você quer bem fermentável. Já se você está trabalhando com uma receita de meio corpo ou mesmo encorpado, então não tem problema, porque a mosturação aí vai ser curta mesmo, ok?
Outra coisa, só para a gente lembrar, né, que o Pale Ale ele tem uma conversão completa, né, em torno de 15 a 20 minutos, quando as condições de pH, viscosidade e temperatura são ótimas. Então, se você tem um pH ali por volta de 5,2 na sua mosturação, uma viscosidade em torno de relação água-malte, em torno de 2,7 litros de água por quilo de grão, e a temperatura de 62 graus centígrados, que é aí você vai ter o pico da ação da beta-amilase, você consegue sim converter o Pale Ale em aproximadamente 20 minutos, só usando beta-amilase, não precisa nem da alfa-amilase, né? No máximo a limite amilase para pegar aquelas cadeias triplas e dar uma quebradinha também, ok? Próxima dúvida, né? Vai ser possível isomerizar o lúpulo de amargor em 30 minutos? Sim, é perfeitamente possível. Veja que quando a gente faz a fervura tradicional, uns 60 minutos, a taxa de isomerização é de apenas 30%. Então, apenas 30% da lupulina que está lá dentro do meu lúpulo, ela vai ser convertida, ela vai ser isomerizada e ela vai gerar amargor. Né? E quando a gente faz uma fervura de 30 minutos, em 30%, essa taxa cai para 20%. Então, olha só, cai de 30 para 20, não é uma queda muito brusca. Né? Essa queda de 50% vai representar aquele 50% a mais que você vai colocar ali de lúpulo para conseguir os mesmos valores, mas você vai conseguir a isomerização, vai conseguir gerar amargor numa boa na tua cerveja. Para uma fervura de apenas 20 minutos, a taxa de isomerização é de 15% em relação a 60 minutos. Então, se você fazer uma fervura de uma brevidade de apenas 20 minutos, né, bem mais curta, basta dobrar a quantidade de lúpulo que você vai ter o mesmo IBU da tua receita. Então, você pode fazer uma fervura de até mesmo 20 minutos usando essa técnica que vai ser suficiente caso você use a quantidade correta aí de lúpulos, ok? E a técnica, ela dá certo com todos os estilos? Então, grosso modo, sim, ela dá certo com qualquer estilo. O site do Brewlosophy, ele testou os seguintes estilos: German Helles, Belgian Blonde Ale, American Barley Wine, We Have, Irish Stout, Schwarzbier, American IPA, Saison, British Golden Ale, American Light Lager, Oatmeal Porter, New England IPA e Pilsen. Então, todos eles conseguiram resultados satisfatórios. Caso você queira dar uma olhada aqui na nossa referência do Brewlosophy, o link é esse aqui embaixo. Você vai ver aí que ele conseguiu fazer. Então, não tenha medo. Você quer fazer uma receita rapidinho, né, tem pouco tempo e precisa fazer receita? Usa essa técnica que ela vai te ajudar. Ok? O que a gente conclui? A técnica, ela não é uma nova regra a ser seguida, não vai ser assim, não, faça só isso agora que é o melhor dos mundos. Mas ela é uma alternativa viável quando for necessário braçar em menor tempo. Então, resumindo, diminua ali o seu tempo de mosturação pela metade, diminui a tua fervura para 20 a 30 minutos, faça na tua receita os ajustes necessários para você aumentar a quantidade de lúpulo e aumentar um pouquinho a quantidade de grãos, e faça um resfriamento ali, se você não tem tempo de resfriar a temperatura de inoculação, resfrie pelo menos a 25 graus centígrados e faça a sua inoculação em 25 graus centígrados. Você vai conseguir ter uma cerveja sem problemas, sem defeitos e com uma qualidade razoável para se beber, ok? É isso aí, galera, muito obrigado, até a nossa próxima videoaula aí com mais uma aula sobre cerveja. Forte abraço para vocês!